Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Laine Queiroz, neuropsicopedagoga do Construindo Aprender Psicopedagogia. E hoje eu estou aqui para apresentar a nossa nova websérie, Transtornos de Aprendizagem. Ao longo dessa série, nós vamos conversar sobre os transtornos de aprendizagem e o impacto que tem na vida das crianças, tá certo? Hoje é dia da gente falar do TDAH. O que é o TDAH? TDAH é um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Mas o que isso bem significa? Significa que a pessoa que tem o TDAH, ela tem um transtorno neurocomportamental. Ou seja, o funcionamento do cérebro dela não acontece como deveria acontecer. Existe aí uma alteração nesse funcionamento. Mas como que isso pode ser realmente confirmado? Como isso pode ser visto? Existem exames para isso? Sim, existe sim. Um exame que a gente costuma utilizar, que os neurologistas costumam utilizar, é o PET scan. O que é o PET scan? É um exame de ressonância magnética funcional. O que ele vai avaliar? O funcionamento do cérebro. Porque a pessoa que tem o TDAH, a anatomia cerebral dela em nada difere de uma outra pessoa. O que vai ser divergente? É esse funcionamento, é essa alteração neurocomportamental, neuropsicológica que a gente consegue avaliar na pessoa, tá bem? Quais são os sintomas do TDAH? O TDAH, ele tem três sintomas, três maiores aí sintomas, que é a hiperatividade, a impulsividade e o déficit de atenção, tá? Eu vou ressaltar um pouquinho aqui, né? Vou destacar um pouquinho a hiperatividade. Por quê? Com essa popularização desse transtorno, todo mundo que era um pouquinho mais agitado, então, eu tenho TDAH. E não é bem assim, gente. Então vamos falar um pouquinho do que é essa hiperatividade. A hiperatividade, ela é um sintoma do TDAH, ela não é o transtorno em si. Então, assim como uma criança que tem uma infecção, ela tem uma febre, uma pessoa que tem o TDAH, como sintoma, ela pode ter também a hiperatividade. O que é essa hiperatividade? A hiperatividade é a atividade motora inapropriada para sua idade, comparada com seus pares, né? Mas como que eu vou saber se essa atividade motora dessa criança está apropriada ou não? Eu preciso colocar ela junto dos seus pares, junto das crianças da mesma idade. Então, na sala de aula, eu consigo perceber se essa criança tem um comportamento discrepante das demais. Mas eu não trabalho em escola e eu, né, tô preocupada com meu filho. Como que eu posso perceber isso? Então, de repente, se tem primos da mesma idade, coleguinhas da mesma idade, se você saindo com essa criança para um shopping, para um restaurante, e você observar, agora tem que observar, observa o comportamento dessa criança relacionado com as outras crianças da mesma idade. Se o comportamento for muito discrepante, precisa acender o sinal de alerta. Mas como que a gente vai saber? Quem é que sabe, né? O que é apropriado, o que não é apropriado? Então, assim, para a gente ter uma ideia, para a gente saber disso com certeza, a gente precisa conhecer as etapas do desenvolvimento neuropsicomotor do ser humano. Mas, meu Deus, quem é que vai conhecer sobre isso? São os profissionais, os médicos, neurologistas, neuropediatras, psiquiatras, psicólogos, neuropsicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, neuropsicopedagogos. Os profissionais dessa área, dessa linha, eles estudam sobre as etapas do desenvolvimento neuropsicomotor do ser humano. E aí a gente consegue perceber se aquele movimento, se aquele excesso de movimentos da criança, se aquela discrepância do comportamento observada anteriormente realmente está muito fora do que é esperado para a idade dela, tá certo? E o que é preocupante, né? Quando a gente deve se preocupar? Então, eu observei, e agora? Será que eu tenho que me preocupar? Será que não? Quando que eu devo me preocupar?
Quando eu percebo que o comportamento discrepante que essa criança tem apresentado tem trazido prejuízos pedagógicos, sociais, de interação, emocionais, afetivos, quando a criança está apresentando algum tipo de sofrimento por conta disso. Ou seja, por conta de um comportamento muito impulsivo dela, ela tá sempre brigando com os coleguinhas, ninguém quer se relacionar com ela, na escola ela não consegue acompanhar as disciplinas. Então essa criança ela está tendo um prejuízo por conta de uma alteração comportamental. Aí é necessário a gente, né, ligar o sinal de alerta e buscar uma ajuda. Gente, quando eu falei para vocês da hiperatividade, a hiperatividade ela não é apenas característico de uma criança que tenha um TDAH. A hiperatividade ela pode surgir como comorbidade em outras situações também. Então, por exemplo, uma criança que tem uma deficiência intelectual, uma criança autista, uma criança com transtornos psiquiátricos, com transtorno bipolar, transtornos hormonais. A criança que tem outros tipos de transtornos pode também ter o sintoma da hiperatividade como uma comorbidade desse transtorno que ela tenha. E até crianças que têm lesões cerebrais, algum problema, surgiu uma lesão e em determinadas áreas do cérebro pode sim desenvolver a hiperatividade, tá certo? Ou seja, o que eu quero dizer para vocês? O TDAH não é sinônimo de hiperatividade. E a hiperatividade não é um sinônimo exclusivo do TDAH, tá certo? Por quê? Como assim, Laine? Como assim? Mas não é TDAH, transtorno déficit de atenção e hiperatividade? Então, como assim? A criança pode não ser hiperativa e ter um TDAH? É isso mesmo. Existem dois grandes tipos que a gente divide aí o TDAH. É o tipo combinado e o tipo desatento. Esse tipo desatento, ele é mais perigoso porque ele acaba sendo muito silencioso, pouco identificado, ele não chama muito atenção. Porque o tipo desatento é aquela criança introspectiva, aquela criança extremamente tímida, que não faz perguntas, que não questiona, aquela criança que guarda as coisas para ela, mas essa criança, ela é muito desatenta, ela não consegue manter uma atenção, é uma criança que não consegue realizar uma atividade de forma sequenciada, ela nunca termina o que ela começa. É uma criança que tem baixo rendimento em diversas disciplinas. É uma criança que não acompanha a escola. Mas é uma criança que ela é muito boazinha, ela não dá problemas de comportamento, ela não debate, ela é uma criança tranquila, muitas vezes até apática. O que aparece aqui nesse tipo que nós estamos aqui comentando, nesse tipo desatento? O déficit de atenção, né? A desatenção, a falta da atenção, a dificuldade em manter a atenção. Esse tipo, muitas vezes, não são observados na escola. Muitas vezes é rotulado como, ela não consegue aprender, ela tem dificuldade. É uma criança que realmente ela é mais quietinha, ela é tímida, é o jeitinho dela. E às vezes se trata mesmo de um transtorno. O tipo combinado, que é o tipo que a gente mais vê por aí, que é o que aparece mais, que muitas vezes é rotulado, é o tipo que combina essa desatenção, o tipo desatento, que é o déficit de atenção, com a hiperatividade e a impulsividade. Então, é aquela criança que não consegue aguardar a vez dela, é aquela criança que causa muita confusão nas interações sociais, que briga bastante, é aquela criança que não consegue ficar parada, que ela também não consegue finalizar uma atividade, que é o que a gente chama do jumping to conclude. É até interessante depois vocês pesquisarem. Então, quem tem o TDAH normalmente pula as etapas da realização das tarefas e atividades. Então, nos dois tipos, essa característica é muito presente. A criança do tipo combinado também vai ter muita dificuldade em várias disciplinas. É uma criança que também ela desafia muito os limites dos pais. É uma criança que mesmo errando, ela não aprende com aquele erro, ela reincide naquele erro.
É aquela criança que às vezes é rotulada como mal educada, é aquela criança que às vezes rotulam os pais como os permissivos, e muitas vezes não se trata disso, se trata de um transtorno. Ambos os transtornos, a criança precisa de ajuda. Os pais precisam de ajuda, a escola precisa de ajuda. Por quê? Quais são os prejuízos que o TDAH traz? A médio e a longo prazo, ele traz uma defasagem, né? Dificuldades em acompanhar o ritmo escolar. Então, vai trazer defasagem escolar, vai trazer os impactos negativos na autoestima da criança. O TDAH vai impactar a subjetividade dessa criança também. A capacidade da interação social dela vai ficar muito prejudicada. A capacidade de uma reação positiva, afetiva, frente a situações de frustrações, de confusões sociais, será também muito prejudicada. Por isso que é muito importante que a gente consiga perceber, observar essas crianças, buscar ajuda para um diagnóstico, para depois acertar um tratamento adequado para essas crianças, tá bom? Porque o prejuízo que o TDAH traz a médio e longo prazo são muito complicados, muito sérios mesmo. O TDAH, ele pode trazer algumas comorbidades, né? Alguns outros sintomas, além daqueles 3 principais que nós já falamos. Então, ele pode trazer os problemas esficterianos. O que é isso, Laine? É a criança urinar, evacuar, sem nem ao menos perceber que fez isso. Pode trazer problemas, distúrbios do sono, pode trazer problemas com alimentação, problemas motores, problemas atencionais de aprendizagem, pode até trazer a epilepsia. Tem casos que, junto com o TDAH, a criança apresenta a epilepsia e também alguns transtornos psiquiátricos, tá certo? Como que é feito o diagnóstico? Como que eu consigo chegar a um diagnóstico de TDAH para essa criança? Então, primeiro, eu vou fazer aquela observação que eu comentei. Percebi um comportamento muito discrepante. Se eu sou a escola, eu vou entrar em contato com a família e comunicar. Se eu sou a família, eu preciso conversar com a escola para entender como é esse comportamento dessa criança também na escola. Então, começa dessa união. Partindo disso, eu vou buscar, né, percebi realmente que existe aí um comportamento muito discrepante, um comportamento que chama a atenção. Vamos buscar então auxílio. Então, como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito pelo médico. Então, psicopedagogo, psicólogo, fonoaudiólogo, nós não fazemos o diagnóstico, nós compomos uma equipe multidisciplinar que vai fazer esse diagnóstico. Então, o médico, o neurologista, o psiquiatra, ele pode fazer esse diagnóstico. E o que ele vai levar em conta para realmente atestar, afirmar que a criança tem esse transtorno? Ele vai levar em conta o histórico familiar, o histórico do desenvolvimento dessa criança, por meio aí de conversas, uma anamnese. Ele vai levar em conta a avaliação feita pela equipe multidisciplinar, com base no que, gente? Nos manuais de avaliação comportamental, tá bom? Então, o diagnóstico ele é feito pela forma observacional e clínico. O diagnóstico também leva em conta os relatórios pedagógicos produzidos pela escola. Então, olha aí a escola, o quanto ela é importante também nesse processo, tá? Então, o diagnóstico ele é fechado, assinado pelo médico, tem que ter o CRM ali do médico, mas ele é feito com base na observação, no atendimento clínico, com base nos manuais, nas avaliações de comportamento, pela equipe multidisciplinar que entra também para compor a avaliação, então psicopedagogo, psicólogo, muitas vezes o fonoaudiólogo, quando a criança apresenta distúrbios da fala. Então, todos esses profissionais juntos compõem um diagnóstico de TDAH, tá bem? O tratamento, como que é feito um tratamento? Então, eu diagnostiquei a criança com TDAH, de que forma que nós vamos fazer esse tratamento? Então, o tratamento, ele é bem polêmico, né? Ele tem aí 5 grandes frentes, 5 grandes linhas. A primeira é o tratamento medicamentoso, que envolve mesmo a administração do remédio.
Que remédio que é esse? Quem que pode, né, receitar esse remédio? Apenas o médico. Então, nenhum psicólogo, nenhum psicopedagogo, nenhum fonoaudiólogo, nenhum terapeuta ocupacional vai receitar o remédio. Nós atuamos na parte terapêutica da reabilitação de forma terapêutica. O remédio, muitas vezes, ele é necessário e ele é importante. Quem vai avaliar isso? Toda a equipe multidisciplinar que atende essa criança. Mas quem pode receitar é o médico. Além do remédio, né, o tratamento medicamentoso, nós também temos a terapia cognitiva comportamental, que é super importante. De nada adianta uma pessoa, uma criança que tem um TDAH, apenas tomar o remédio. Ele não vai resolver. É preciso fazer a terapia. A terapia cognitivo comportamental normalmente é feita por psicólogo ou neuropsicólogos que estarão aí trabalhando na reabilitação do comportamento, né, nessa alteração do funcionamento cerebral, alteração do comportamento. Tá? Além desse tratamento, a gente também tem o tratamento com o psicopedagogo. O que o psicopedagogo vai fazer? Ele vai pensar em atividades específicas que estimulem a aprendizagem dessa criança, que estimulem as funções executivas, a atenção, a memória. Então, o psicopedagogo ele vai pensar em atividades para ajudar para que essa criança consiga aprender, que ela consiga ter uma vida normal, tá? E a gente também tem os tratamentos que a gente chama de psicoeducacional. O que é o psicoeducacional? A escola é extremamente importante num tratamento. Por quê? Porque a escola ela precisa repensar as suas metodologias, a escola ela precisa se aliar a todos os profissionais que atendem essa criança. A escola ela precisa atuar em rede, trabalhar em rede, escutar esses profissionais, fornecer informações, subsídios, para que esses profissionais também possam pensar em novas estratégias de ação. Então, o trabalho em rede, que seria essa parte do tratamento psicoeducacional, é super importante. O psicólogo, o psicopedagogo, o fonoaudiólogo, o médico, psiquiatra, o neurologista, eles têm muito a atuar, a apoiar a escola para que a criança receba esse suporte, tanto dentro quanto fora da sala de aula, tá bom? E a família é super importante nesse processo do tratamento também. Em alguns casos, a criança precisa do atendimento com o fonoaudiólogo. Isso quando a gente percebe que tem distúrbios da fala relacionados à leitura e à escrita, ou algum atraso na fala, alguma coisa assim. E aí o fonoaudiólogo ele entra, compõe esse cenário, ajudando aí no tratamento da pessoa, da criança com o transtorno, tá certo? Aí para fechar o assunto, eu pergunto para vocês: será que é TDAH ou será que é falta de limites? Muitos pacientes chegam no meu consultório afirmando que o filho tem o TDAH. E quando a gente inicia o processo de investigação, a gente percebe que realmente se trata ali de uma organização familiar, uns limites mais acirrados, limites mais bem estabelecidos. E muitas vezes os pais chegam no consultório com a queixa de que a criança é desobediente, ela é muito bagunceira, ela não para quieta, é uma criança com um comportamento muito difícil, por mais que eu repreenda, que eu ponha de castigo, nada funciona, o que eu faço? E normalmente essa criança, ela já teve o estímulo da reorganização, ela já teve os limites bem definidos, estabelecidos, mas ela não consegue. Então, qual é a diferença de quando é falta de limite e de quando realmente se trata de um transtorno? Quando é um transtorno, por mais que você estabeleça limites, converse, oriente, faça 1001 reorganizações na sua vida, na sua família, a criança não consegue. Quando se trata de falta de limites, de birra, de mimo, de uma criança que realmente precisa ali dos limites, quando você impõe essa alteração comportamental familiar, a criança melhora o comportamento dela e melhora muito rápido.
Então, quando a gente faz toda uma alteração de ambiente, faz toda essa orientação dos limites, reorganiza todo o comportamento familiar e a criança não melhora, a gente sabe que se trata aí de um transtorno e precisa sim ser investigado. Muitas vezes os pais das crianças com TDAH são considerados pais permissivos, que não dão conta, muitas vezes são julgados. E esses pais, na verdade, eles não têm culpa em relação a isso. A criança não tem culpa, os pais não têm culpa, a escola não tem culpa, não existe um culpado. O que existe é uma alteração neurocomportamental que pode ser tratada e melhorada, tá bom? Então a gente precisa acolher. Então, quando a gente está em algum determinado restaurante, em algum shopping, em algum lugar e vê aquela criança com aquele comportamento difícil que os pais não estão dando conta, a gente precisa ter um olhar afetivo para aquela situação. Muitas vezes pode se tratar de um transtorno e aquela família pode estar em sofrimento, a criança, a família, todos podem estar em sofrimento. Então a gente precisa ter um olhar empático, tá bom? Bom, gente, por hoje eu vou ficar por aqui. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês algumas atividades neuropsicopedagógicas que a gente pode aplicar dentro de casa para estimular a atenção dessas crianças. Certo? Espero ter ajudado, espero ter esclarecido. Não percam aqui no nosso canal. Se você gostou, deixa seu like, ativa aqui o sininho da inscrição para você receber as notificações dos próximos vídeos. Então, nessa série, nós vamos trabalhar e abordar outros transtornos também, tá bom? Compartilha para ajudar as pessoas aí que passam por essa situação, que conhecem. A gente precisa desmistificar muitas coisas e ajudar, tá bom, gente? Espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa, é só mandar aqui, deixa uma mensagem que eu respondo para vocês, tá bom? Obrigada!